Então, boa noite, gente. Eu queria primeiro agradecer o espaço, queria agradecer a Raquel, mas a mulher não está aqui, porque sempre está correndo, né? Mas agradecer esse espaço aqui de acolhimento, de aprendizado, assim, é muito importante. E estou feliz de passar por mais essa etapa do curso, assim, que não tem sido fácil, que ainda não está fácil, de jeito nenhum. Mas assim, são muitas habilidades que a gente tem que aprender e, para mim, uma das mais difíceis e que me custa mais, assim, é a oralidade mesmo, é a pronúncia, é ajudar os colegas intérpretes aí falando mais lentamente. E então é sempre muito bom ter essa oportunidade de prática. Eu escolhi a temática da capoeira exatamente por eu não ter essa desenvoltura e ser muito sucinta. Aí eu pensei, vou pegar um tópico que eu amo, que é extremamente extenso, para poder falar, né? Mas aí acabou sendo tiro do pé, porque é um tópico muito rico, então acaba sendo muito pouco tempo e fiquei com medo de ficar superficial. Mas, assim, na verdade, a capoeira jamais vai ser um assunto superficial. Porque, por exemplo, não tem como falar de capoeira sem falar da escravidão no Brasil. Assim, viver no Brasil, sendo o último país do Ocidente a abolir a escravidão, teve e ainda tem peso sobre todas as práticas culturais, corporais e religiosas de matriz africana. E a capoeira é isso, não é nada mais, nada menos que isso. É uma miscelânea de práticas e culturas de África desenvolvidas no momento de repressão. Então, assim, considerando que logo depois da escravatura não teve qualquer reparação para os negros, eles não tinham nenhum direito garantido, assim, posse de terra, empregos, moradia, era um cenário extremamente difícil. E nesse cenário, a capoeira surgiu como arma de luta contra o Estado escravagista português em defesa dessas pessoas que sofriam violência e para ajudar nas fugas das senzalas também. Ah, então, nesse momento de lazer, as pessoas escravizadas, elas preservavam a cultura ancestral, a cultura africana, por meio da música, por meio de brincadeiras e da dança. Assim foi possível desenvolver a luta capoeira disfarçada de dança, já que os senhores de escravos não aceitariam de forma nenhuma assim que seus escravos estivessem praticando a luta entre si, porque no final das contas seria perigoso para eles no sentido de manter a ordem. Essa questão em si já possui muitos desdobramentos, porque, assim, por muito tempo, os negros escravizados, quando eles eram mais articulados na capoeira, eles trabalhavam como capangas dos seus donos. E mais futuramente, eles trabalharam no governo com essa mesma finalidade, de exigir uma ordem através da violência. Mas esse já é outro tópico também, muito bom, mas muito extenso também. Mas era isso, a capoeira costumava ser uma prática mais violenta na época, tanto que um dos golpes mais utilizados era a cabeçada. Era você dar uma cabeçada no seu oponente com o intuito de derrubar a pessoa e poder correr, assim. Porque as práticas eram na rua, enfim, tinha muita questão policial em cima disso. E apesar das práticas terem começado na senzala, nos quilombos e mais tarde irem para a rua, elas nunca foram atividade de fato doméstica para poucas pessoas. A capoeira se tornou uma forma de viver os espaços urbanos e de defender esses espaços. A princípio, a capoeira era praticada no mato, por isso se acredita que o nome capoeira vem do tupi, onde cá é mato e poeira é o que já não é mais, o que deixou de ser. Portanto, esse lugar onde o mato é baixo, onde o mato é cortado. Daí então, nesse período de reviravolta política, enfim, o Brasil nesse caos total, durante a República Velha, em 1890, surgiu uma lei que proibia a capoeira. Inclusive, é engraçado porque o nome da lei é a lei da vadiagem, né, que era contra a vadiagem, porque era considerado todo esse povo que estava na rua, tendo para se divertir, para aprender, enfim, para tocar, era tido como vadios, como porque esse povo não tá trabalhando, né, não está desenvolvendo o trabalho agora. E é engraçado que hoje em dia esse termo é um termo de orgulho, assim, para quem, não só para quem é da capoeira, mas para quem é do samba, para quem, enfim, participa desses movimentos culturais, porque a vadiagem é esse momento de estar curtindo, de estar com quem você gosta, fazendo o que você gosta, ouvindo uma música. Então, é isso, é tomar para si esse termo. A capoeira tem muito disso, né? De tomar para si questões de luta, questões difíceis e tornar todas amenas. Mas aí a capoeira continuou, seguiu sendo proibida até 37, com o Getúlio Vargas, que permitiu a prática e defendeu que foi um esporte assim genuinamente brasileiro. A partir daí, as práticas começaram a ter mais facilidade de acontecer, e dois grandes mestres que foram responsáveis por essa organização da capoeira, assim, como um esporte aceito socialmente,
que foram o mestre Bimba e o mestre Pastinha. É, nós consideramos hoje 3 tipos de capoeira: a Angola, a regional e a capoeira contemporânea. O mestre Pastinha é considerado o grande nome por trás da capoeira Angola, ou capoeira tradicional, como também é chamada. Essa capoeira é conhecida por ter os golpes majoritariamente rasteiros, o ritmo é mais lento, e é chamada de tradicional por estar em contraponto com a capoeira assim, a capoeira regional, que foi criada pelo mestre Bimba. E ele foi, como foi criado nesse momento de aceitação social, assim, ele tornou a capoeira, tentou deixar a capoeira mais próxima de outras artes marciais. Por isso que ela tem essa aparência de luta, de fato. A capoeira regional é a mais conhecida e disseminada. Ela é aquela que é mais acrobática, que é mais rápida, que você vê as pernas pro ar, o povo correndo, tudo doido. Essa é a capoeira regional, que é a mais rápida. E já a contemporânea, ela é uma forma de praticar capoeira, a forma mais comum de praticar capoeira hoje em dia, porque é que engloba tudo, assim, é que engloba a regional, a Angola e é mais livre, né? Porque no final das contas, o que dita o jogo é o ritmo da música. Mais precisamente o ritmo do berimbau, né? A musicalidade na capoeira é. Perdão, a gente estava dando pausa. Né? A musicalidade na capoeira é de total importância. Assim, não existe um jogo de capoeira sem música, sem essa instrumentalização. O jogo acontece na roda, e, assim, essa questão de roda é uma característica de diversas manifestações culturais brasileiras, como o samba de roda, a ciranda, porque tem esse cenário de segurança, porque o que está acontecendo dentro da roda, quem está fora não vê. Então, tem essa questão mesmo, pela perseguição, é um lugar de proteção, é um lugar total de proteção. E na capoeira, a roda é formada pelas pessoas que estão jogando, pelos capoeiristas, acompanhando a disposição da instrumentalização. Então, os instrumentos são 3 berimbais, normalmente, o maior sendo o gunga, que quem toca é o mestre, quem é mais velho, que está ali, vai cantar e vai reger essa roda. O berimbau médio, que é chamado de médio, e o menor berimbau, que é a viola. Assim, tem vários instrumentos além desses, o agogô, o pandeiro, o atabaque, o reco-reco, o cachixi. Inclusive, eu coloquei vários deles aqui, só que não está dando para ver na filmagem, mas eu posso mostrar depois os instrumentos. Nem sempre são todos esses instrumentos, mas a maioria das vezes tem que ter pelo menos os berimbaus e um pandeiro para levar, e um atabaque para levar uma boa roda. As palmas são muito importantes, e tem um ritmo certo de palma para você tocar na roda, que tem que ser levado até o final, assim, para dar essa cadência e dar esse ritmo para o jogo, né? E tem o coro também, a gente canta sempre, a capoeira é cantada a roda inteira, assim, né? Que é para levar esse ritmo e para o coro comer, né? O coro só come quando tá todo mundo dentro do axé ali, dando o melhor de si. A vestimenta é a calça branca, que a gente chama de abadá. A corda é usada como cinto e ela tem diferentes cores que representam a graduação na capoeira. As cores não são universais, assim, cada grupo adota suas cores. E nem todo grupo de capoeira adota essa vestimenta também, que hoje em dia a intenção é ser muito mais livre, né? As cores são importantes porque ela mostra qual o nível do seu oponente, assim. Porque no final das contas, a capoeira é um jogo, o que a gente chama de pergunta e resposta. Tanto quando o mestre está tocando o berimbau, ele está cantando uma frase e o coro está sendo repetido, essa pergunta e resposta, como no jogo. Enquanto alguém está dando golpe, outra pessoa está esquivando para poder dar o próximo golpe. E por isso que, sim, todos os níveis jogam entre si. Mas não é sempre assim, né? Há jogos e jogos, e tem jogos que é mais rápido, que é golpe para todo lado, enfim, é muito interessante de assistir, inclusive. Tudo isso depende do que a gente chama assim da mandinga, que é a energia que você coloca no jogo. Você estando no centro da roda, jogando de fato ali, ou na formação da roda, batendo a palma, ali você mostra sua identidade, você coloca mais de você, não tem como, a capoeira é contagiante, né? Isso é tão forte na capoeira que, para quem pratica, assim, internamente, claro, a gente não chama de capoeirista, a gente chama de capoeira. É o capoeira, a capoeira, quem pratica capoeira. Porque o mestre Bimba falava
que você tem que ser, você tem que pensar e você tem que agir a capoeira. A capoeira faz parte da vida como completa. E é isso, a capoeira engloba toda essa ancestralidade africana e ainda hoje a gente tem que falar sobre como é desvalorizada no Brasil. Assim, os mestres realizam muitos trabalhos importantes socialmente, resgatando jovens da criminalidade, mas mesmo assim tem zero incentivo do governo, né? A gente tem muito grupo em Brasília, inclusive, no Varjão, tem grupos muito bons, na cidade estrutural, resgatando essas crianças mesmo e dando esse norte, que é muito importante. Hoje em dia a capoeira está presente em mais de 150 países, é um grande disseminador da língua portuguesa, porque as aulas são dadas em português sempre. Por isso que os termos não precisam ser traduzidos. Assim como dos instrumentos, como dos golpes, você não precisa traduzir o que é o rabo de arraia. Rabo de arraia é um golpe, ele pode permanecer em português. Quando você explica sobre ou interpreta também. Em 2014, a Unesco reconheceu a roda de capoeira como um patrimônio cultural e material da humanidade devido a essa resistência cultural que representa e, enfim, essa importância que tem para a cultura de centenas de anos, né? Além de ser um símbolo cultural nacional muito conhecido internacionalmente. E, para além de tudo isso, assim, a capoeira é um lugar de eterno aprendizado, eternamente aprendendo ali. Tanto os mestres que são mais velhos, quanto quem está chegando logo tem muito que aprender. A gente diz que é onde a gente aprende a cair e a levantar e dar a volta ao mundo quando cansa. A volta ao mundo é quando você está no jogo, o jogo de capoeira é muito rápido, muito curto, inclusive por ser rápido, ser no chão, é complicado, cansativo. Mas quando você cansa, o que você precisa fazer, você segura a mão do seu parceiro e você dá uma volta na roda em círculos até você retomar seu ritmo. Isso é a volta ao mundo. E eu acho que isso casa muito bem com tudo na vida, assim. Inclusive novos aprendizados, porque aqui no curso é assim que eu me sinto. Eu levo tombo pra caramba o tempo todo. Acho que não vou dar conta. E aí, mas eu levanto, dou a volta ao mundo e continuo, porque é o que a gente tem que fazer. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Foco é todo seu. Ok. Então, Dilema do Prisioneiro, né? É um tema que tem um nome estranho, né? Ele faz parte da. Opa, não passou o slide. Da teoria dos jogos, que tem outro nome que parece diferente e não parece muito usual. Teoria dos jogos é uma teoria que surge na economia, mas ela é usada em várias áreas do conhecimento, né? Então, eu sou formado em relações internacionais. Eu tive teoria dos jogos na faculdade, mas eu comecei a me interessar por teoria dos jogos lendo sobre biologia. Mas usa na ciência política, sociologia, filosofia, em várias áreas do conhecimento, a gente acaba usando a teoria dos jogos. Então, assim, o que é um jogo na teoria dos jogos, né? Não é exatamente o jogo com o significado que a gente está acostumado. Para a teoria dos jogos, um jogo é uma interação entre participantes, que são os jogadores, e nessa interação, os jogadores usam estratégias para conseguir um objetivo, para conseguir um resultado final. Então, um jogo, você pode ter um jogo de soma zero, um jogo de soma não zero, uma soma positiva, uma soma negativa. Então, um jogo de soma zero, que se um ganhar, o outro perde na mesma proporção, eu poderia dar de exemplo uma coisa que a gente costuma chamar de jogo, por exemplo, um pau ímpar, um vai ganhar, o outro vai perder. Você tem soma zero. Mas um jogo de soma zero poderia ser também um furto. Um ladrão rouba R$ 100 da vítima, a vítima perdeu R$ 100, o ladrão ganhou R$ 100. Isso é um jogo de soma zero também. E aí o jogo ele pode ter dois jogadores, mas ele pode ser multilateral, ter vários jogadores. Ele pode acontecer uma vez só, ele pode acontecer com várias rodadas. Então, o que eu vou tratar aqui é o Dilema do Prisioneiro clássico, que ele é um jogo jogado uma vez só, né, um jogo único, e ele é bilateral. Então, o Dilema do Prisioneiro, ele seria o seguinte. Imagina dois ladrões que acabaram de se conhecer. Eles se encontraram hoje, eles planejaram um assalto a um banco. Só que alguma coisa deu errado no assalto e a polícia chegou, eles tentaram fugir, mas a polícia acabou pegando eles no final. E aí, cada um deles é colocado em uma sala separada para o interrogatório. E a polícia propõe um acordo para eles, porque a polícia não tem provas suficientes para conseguir condenar eles por muito tempo. Então, eles tentam fazer um esquema de delação premiada. Então, é, a proposta é a seguinte: você pode
É, você pode delatar o seu parceiro, o seu comparsa, e se você fizer isso, você vai ter a pena reduzida, porque a gente vai ter mais provas contra o seu comparsa, e aí você vai conseguir ter essa redução. Qual que é o problema? Que se ele trair você, né, se ele também te delatar, a polícia passa a ter mais provas contra você também, e aí a sua pena vai aumentar. Então a gente chega nesse esquema aqui. Quando eu falo de trair e cooperar, é sempre em relação ao comparsa, não em relação à polícia. Então, se você trair o seu comparsa e delatar ele, e ele cooperar com você, ou seja, ele não lhe delata, a polícia vai ter muitas provas contra ele e poucas contra você. Como você ajudou, você sai livre e o seu comparsa pega 10 anos de prisão. Se você trair, se você delatar o seu comparsa e ele também trair você, mesmo que os dois tenham cooperado, vai ter tanta prova contra os dois que os dois pegam 5 anos de prisão. Se os dois cooperam com o outro, ou seja, os dois ficam calados, como tem poucas provas contra vocês, cada um só pega 6 meses de prisão. E, aqui é o caso parecido com o anterior, se você fica calado, mas o seu comparsa trai você, ele sai livre e você pega 10 anos de prisão. Então, até uma coisa que eu queria fazer se tivesse uma interação maior aqui, né? Se fosse outro tipo de apresentação, era até perguntar no chat, pedir para vocês interagirem, o que é que vocês fariam se vocês fossem um desses prisioneiros, né? Se vocês iam delatar, se vocês iam ficar calados, cooperar com o comparsa, mas a gente não vai conseguir fazer esse tipo de dinâmica. Mas basicamente a gente pode chegar nessa tabela aqui. Imagina que vocês são o verde, o boneco verde. Então, assim, o que é que faz mais sentido nesse caso, num caso como esse do dilema do prisioneiro clássico? O que é o mais lógico para maximizar os ganhos e diminuir os prejuízos? Imagina que o seu comparsa vai cooperar com você, ele vai ficar calado. Você tem duas opções, ou você coopera ou você trai. Se você cooperar, se você também fica calado, você fica 6 meses preso. E se você trair, você fica livre. Então, se ele cooperar, a melhor opção para você é trair seu comparsa e ficar livre, que é essa opção aqui. Agora, se ele trair, você tem duas opções. Ou você coopera e pega 10 anos de prisão, ou você também trai e pega 5 anos de prisão. Então, se ele trair você, a escolha mais lógica é você trair também. Então, independente do que o comparsa escolher, a escolha mais lógica que maximiza os ganhos e minimiza os prejuízos é você delatar e você trair o seu comparsa. Então, a situação de equilíbrio para uma situação do dilema do prisioneiro clássico é os dois traírem um ao outro e cada um pegar 5 anos de prisão. Que é, se você analisar o todo, esse é o pior cenário. Esse é o cenário que você tem a maior quantidade de anos de prisão. Você tem outros cenários com 10 anos, mas no outro, um deles está livre, né? Então esse é o pior para os dois. E o melhor cenário para os dois, que é os dois cooperarem, que seria o mais intuitivo, né? O melhor para todo mundo, não é comum que ele aconteça, porque a tendência é que todo mundo traia e você chega num ponto de equilíbrio que é pior para todo mundo. Mas isso acontece porque você está tendo esse jogo, né, esse dilema do prisioneiro, uma vez só. Você só tem uma chance, você não sabe o que o outro vai fazer, você não consegue retaliar se ele fizer alguma coisa contra você. E você só tem dois jogadores. Você tem vários tipos de dilemas do prisioneiro que as pessoas têm de análise. Você consegue fazer ele de forma iterativa, né, como ele chama, com uma iteração, que é uma repetição. Você joga várias vezes com os mesmos jogadores. E você consegue fazer análise de dilema do prisioneiro com mais de dois jogadores também. Normalmente, quando você tem uma situação, um jogo de dilema do prisioneiro iterativo, a estratégia vencedora costuma ser uma em que você começa cooperando e depois se você repete o que o outro jogador fez da última vez. Então, se ele traiu você na rodada passada, você trai na rodada seguinte. Se ele cooperou, você coopera. E aí no final soma quantos anos de prisão cada um tem, e o vencedor é quem teve menos anos de prisão. Normalmente as táticas vencedoras são as que se baseiam nessa retaliação, em imitar o que o outro fez na rodada anterior. E aí eu vou falar de alguns exemplos, né, de dilema do prisioneiro com muitos jogadores e com repetição, né, que eu acho que a análise ela vai acabar ficando mais interessante. Então, imagine um mundo fictício
em que ninguém mente. Não existe mentira. Todo mundo fala sempre a verdade, todo mundo é honesto, e como todo mundo é honesto, todo mundo pode confiar em todo mundo. E aí todo mundo é feliz. Só que aí, nesse mundo, aparece um cidadão aqui que ele decide mentir e se aproveitar das mentiras. O que é que vai acontecer? Ele vai se beneficiar disso, que ele vai enganar as pessoas e vai ter vantagem em cima disso, e todas as pessoas à volta dele vão ser prejudicadas. Como o prisioneiro que vai sair livre, os outros vão pegar 10 anos de prisão, né? Ele vai ter o maior benefício e os outros vão ter o maior prejuízo. Só que com o tempo, as outras pessoas vão percebendo isso e vão começar a usar esse artifício também. E vão começar a mentir também. Com o tempo, você vai chegar numa situação de equilíbrio em que todo mundo vai mentir e você vai ter uma sociedade que vai ser pior do que a sociedade original. Você vai chegar num ponto de equilíbrio que vai ser pior. Porque todo mundo vai estar mentindo e todos vão enganar, vão tentar enganar todos. Mas isso é uma situação mais fantasiosa, mais fictícia, então eu vou trazer um outro exemplo mais palpável, né, mais voltado para a nossa realidade. Então imagine esse continente fictício aqui. E aí tem esse país aqui que está marcado como branco, que ele é dividido em vários estados. E aí tem esses 4 estados principais aqui, esses maiores. Cada estado, de acordo com a situação socioeconômica, política, geopolítica, eles conseguem atrair uma quantidade de indústrias, que aí vão gerar emprego, vão gerar vários benefícios para cada um desses estados. Só que aí você vê que por causa da economia de cada país, cada estado, desculpa, eles vão ter um nível de industrialização diferente. E aí cada um desses estados, ele tem um imposto para as indústrias que vão se instalar lá. E aí um desses estados menores, ele decide assim, nossa, eu quero atrair mais indústrias para cá. Eu vou diminuir o imposto. E aí quando isso acontece, depois de um tempo, algumas indústrias passam a se concentrar nesse estado. Aí o outro estado aqui percebe e fala, opa, essa ideia é boa, eu vou diminuir o imposto também. E aí algumas indústrias vão para esse estado aqui também. Os outros estados vão percebendo, vão baixando o imposto, vai mudar a configuração da industrialização no país, até que chega um ponto que todos os estados reduzem a zero o seu imposto para as indústrias que se instalam no país. No final, você vai ter uma situação que vai ser igual à situação anterior, mas que nenhum estado recebe o dinheiro do imposto. Todos os estados arrecadam muito menos. Então você vai ter uma situação de equilíbrio, que na prática ela vai ser igual, em questão de indústrias, mas como os estados arrecadam menos, eles estão numa situação pior do que a situação inicial. Você gera uma situação de equilíbrio que é pior para todo mundo em relação à situação inicial, que é uma coisa meio contraintuitiva, mas é como costuma acontecer num cenário desse tipo. E aí pensei em outros exemplos, em várias coisas diferentes para conseguir ter exemplos mais palpáveis, mas até pelo tempo eu vou ficar só nesses 2 exemplos aqui mesmo. E aí termino.